eu tô encantado, viu? Olha o trabalho que a Duda Domingues vai nos ensinar hoje aqui, que tem uns tijolinhos à vista, tem um telhado, tem uma porta. Que capricho, viu? Que capricho mesmo. Parabéns. Muito obrigada. O telhado também é de isopor? O telhado eu fiz com essas embalagens de bolo. Tudo você reaproveita, né? Isso, eu fiz com isso daqui, ó. Ah, Esse sério? material. A gente usa a parte ondulada. Essa parte eu uso para fazer os espelhos, né? Na verdade, o vidro das janelas, a parte lisa. E essa parte ondulada a gente faz os telhadinhos. Que maravilha, muito bom. Como é para usar no jardim, com plantinhas naturais, eu uso esse material. Mas dá para usar também com papelão. Você retira da caixa de papelão aquela parte. E ele fica com a parte ondulada. Que legal. São algumas opções. Por onde nós vamos começar aqui? Nós vamos começar pelas bandejinhas de isopor, né? E aí a gente tem várias opções. Tem essas maiores, tem as menores, tem essas que já nem tem borda, né? Que são até mais fáceis para a gente trabalhar. E aí, a gente já vai começar contando um segredo. Para fazer um trabalho com acabamento bem bacana, a gente precisa ter um estilete bem afiado, né? Ele precisa estar com a pontinha bem cortante. Então, se o seu estilete ele não estiver bom de corte, você vem aqui, olha, quebra a pontinha dele para garantir que ele esteja bom de corte, porque senão ele vai começar a deixar rebarbas. Então, a gente vem com um estilete bem afiado, uma régua. Deixa eu pegar aqui. Tá fácil? A minha régua tá ali do lado, ó. Isso. Aí a gente vai começar retirando aqui a plaquinha, tá? Eu venho, olha, o corte do isopor, ele tem que ser assim, sem rebarbas, para o acabamento sempre ficar bonito. Eu venho e corto a minha placa. Opa! Olha só. E aí eu vou ter uma placa dessa. A minha sugestão aqui hoje é fazer a montagem desse cenário numa caixinha de MDF, porque ela já serve como um presente depois. Então a gente vai montá-la aqui e aí depois a gente já entrega a caixinha com o presente dentro. Já pensou? A minha sugestão é essa. Mas do jeito que eu vou explicar para vocês, dá para vocês colocarem numa moldura e colocar no jardim. A diferença é que eu não vou poder usar o MDF, que o MDF não pode ser usado em água, né? Não pode ser molhado. E aí eu teria que usar uma madeira maciça, por exemplo. Mas é a mesma técnica. Depois disso, eu vou fazer o desenho da minha janela e da minha porta, né? Eu costumo usar, gente, uma caneta sem tinta, porque isso deixa também o meu trabalho com acabamento bonito. Toda vez que eu uso tinta aqui no meu isopor, eu vou ter que limpar depois, porque nem sempre a minha cobertura da tinta que eu passo depois, ela consegue cobrir. Eu passei, né, com lápis para vocês verem melhor, mas eu uso sempre a canetinha sem ponta, tá bom? Ótimo. E aí fiz o recorte aqui, fiz a marcação da janela e da porta. A minha janelinha aqui tá com 5 centímetros. A porta, ela tá com 5,5. E aí, a altura, né, eu mantenho aqui a altura na mesma linha. A janelinha ficou com 7,5 e a porta, ela ficou com 12 centímetros. Eu vou deixar uma partezinha aqui embaixo porque a gente vai fazer um degrau para subir, mas isso é opcional. Se quiser colocar até embaixo, dá para manter. Fiz isso, fiz o recorte, destaquei aqui essas partes. Por enquanto eu vou reservar essa parte, eu vou usar depois, tá? E a gente vai começar a fazer a marcação dos tijolinhos. Para fazer a marcação do tijolinho, eu vou usar aqui a própria linha da régua, que aqui nessa partezinha, ela já tem praticamente meio centímetro. E aí eu venho fazendo linhas com o meu estilete, mas é importante que você não aprofunde muito o corte. Ele tem que ser um corte até a metade, mais ou menos assim, da altura aqui da bandeja. Não pode passar muito, tá bom? Fiz todas as linhas, eu vou começar a fazer as marcações do tijolinho. Meu tijolinho, ele tá com 1,5 centímetros. Então eu venho, marco de 1,5 centímetros, venho marcando. Marco uma linha, pulo a outra, marco uma, pulo a outra. Isso facilita para eu não precisar marcar todas as linhas, porque a segunda marcação, olha, eu venho
só marco o meio aqui. Entre Cada uma, isso. E aí já facilita o meu trabalho. Feito isso, eu vou usar a minha canetinha sem tinta e eu vou aprofundar aqui esses sulcos, olha. Fazer uma marcação um pouco maior, né? Deixar mais marcado as linhas dos tijolinhos. Como eu já fiz o corte com o tijolo, olha, tá vendo? É bem facinho. E o isopor, ele é bem maleável, então eu consigo fazer todas as marcações assim, ok? Ok. E aí eu fiz tudo isso e a minha peça vai ficar assim, com todas as marcações. Aqui, inclusive, eu já pintei, né? Você utiliza que tinta para pintar no isopor? Tinta PVA. Tá. Mas pode ser tinta acrílica, só não pode ser tinta à base de solvente. Qualquer tinta à base de água você pode usar. Não pode ser tinta à base de solvente, porque o solvente ele vai agredir o isopor. Tá. Então ele vai, corrói, às vezes fura. Então tem que ser alguma tinta à base de água. A tinta PVA é uma tinta acessível, resistente, né, para manter no tempo. Então ela é uma tinta bem legal para ser usada. Eu percebo aqui mostrando o tijolinho pronto, ó, que ele não fica tão retinho, tão igual. Isso, aí é o outro truque. Antes da pintura, depois que eu fiz todas as marcações, eu venho aqui com uma pedrinha. Tá. Ela tem que ter uma textura. Pode ser uma pedrinha, um tijolo, qualquer coisa. E eu venho apertando. Assim, olha. E aí eu deformo essa minha superfície que tá bem lisinha. Então eu consigo essa textura do isopor. Né? Exatamente. Cada detalhe é que vai fazer a diferença aqui. Por isso que fica, como no tijolinho à vista, desigual, né? Isso, exatamente. E aí a gente tem, né? Essa daqui é tô trazendo um passo a passo mais simples, mas a gente tem lá no canal, para deixar mais envelhecido ainda, a gente tem outros processinhos que a gente coloca, para deixar menos envelhecido. Então, cada textura, cada aparência, cada efeito, eu uso uma técnica. Exatamente. Entendi. E aí, depois que eu fiz tudo isso, né, com a minha pedrinha, eu recortei aqui em cima. Vou colocar aqui na caixinha para vocês verem. Eu preciso ter um espaço para poder encaixar o telhadinho. Então, eu recortei aqui de cima. E essa parte que eu recortei aqui de cima, eu colei aqui embaixo, para eu fazer a base da casa. Tá. A única diferença é que ao invés de colocar os tijolos com 1,5 cm de tamanho, eu coloquei ele menor, para simular como se ele estivesse assim, ao invés de lado, né? Como se ele estivesse assim, porque as bases das casas normalmente são assim. E aí ele ficou com essa altura. Aí ele fica assim, dando a impressão que está assim, correto? Muito bom. E é isso. E aí essa parte já está pronta. Para fazer a parte do chão, eu tô simulando um chão de terra batida. Então eu recortei aqui um pedacinho, recortei um pedacinho de isopor nesse tamanho. Tá. Eu fiz a mesma coisa, amassei, apertei para dar textura. Passei a tinta na mesma cor, que eu usei o cerâmica clara para dar esse tom de tijolinho. E antes da tinta secar, eu vim com... Isso daqui, gente, é pó de tijolo, mas pode ser terra vermelha também. Eu vim com esse pozinho e antes da tinta secar, eu joguei. E aí ele fica com essa aparência, olha. Ele fica com essa aparência. Uma aparência de chão mesmo, de terra. É por isso que a gente não percebe que é isopor, porque você mexe na textura, na aparência, exatamente, no relevo, né? Trabalha tudo isso. Tudo isso. Muito bom. E aí agora eu vou ensinar para vocês a aparência de pedra. Aqui, para fazer essa daqui, é como se fosse o degrau que a gente vai subir a casinha. Eu peguei 3 pedacinhos, né? Da largura da casinha, da porta, né? Coloquei 3 pedacinhos de isopor um sobre o outro, deixei até aqui mostrando para vocês perceberem. E aí eu fiz o mesmo processinho, amassei, mudei a textura, mas eu peguei aqui com a pontinha do estilete e fiz alguns pedacinhos assim. Arranquei para simular os buraquinhos da pedra, né? Tá. Deixar um pouquinho maior. E aí depois a gente faz a pintura. Eu passo primeiro uma camada de tinta, eu usei a tinta concreto, na cor concreto, e depois eu vim depois que secou, você espera secar, eu venho com uma tinta um pouquinho mais escura, mais dissolvida em água, e aí ela entra nos buraquinhos. E aí eu seco só por cima. E aí ela fica com essa aparência manchada e aparência de pedra. Desse jeito aqui. Interessante, hein? Muito interessante.
Agora, para fazer o telhado... O telhado, vamos ver o telhado. O telhado, vamos lá. Esse telhado tá muito fofo também. Então, o telhado você faz com essas... formas de bolo, formas de bolo, essas tá. tampas de bolo. Eu recortei 3 tiras, né? Aqui elas estão com mais ou menos 2,5 centímetros. A de baixo ela tem que ser um pouquinho maior para ela se esconder. E aí, eu recortei aqui, olha, mesma largura. E a profundidade eu tenho que medir aqui, né? O ângulo que eu quero. Então, se eu quero mais assim ou se eu quero mais reto, eu meço aqui o ângulo para eu saber a altura dela, da base. E aí, eu venho colando. É importante que eu deixe aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro. Passando para ela ficar com essa aparência, como se tivesse uma madeira, um caibo, alguma coisa aqui embaixo, tá? Colei tudo, as camadas, uma sobre a outra, e aí eu pintei. Agora, a pintura desse daqui, se você tiver primer, é melhor usar, porque isso daqui acho que é PET. E aí não adere muito bem a tinta PVA. Certo. Se você tiver tinta acrílica para exterior, ela ainda adere melhor. Tá. Mas o custo é maior, né? Então, talvez seja melhor comprar o primer. Perfeito. Mas, se você não quiser usar primer, nem tinta específica, você pode lixar. Pega uma lixa e vem lixando. Tá. É um pouco difícil, né? Dá bem trabalho. ondulado. Dá, mas é uma solução. Tá. E aí, depois você passa a tinta na cor marrom. E aí, eu quero só fazer com vocês o detalhe. Eu não sei se vocês podem mostrar lá. O telhado, ele tá bem manchadinho. Tá. Eu vou usar... Estamos vendo lá. Isso. Mas eu quero mostrar como fazer essa técnica daí. A gente vem, olha, com... Então, primeiro você passou uma cor. Passei a cor marrom. Tá. Deixei ele marrom. E aí eu venho com um pincelzinho e eu venho dando batidinhas assim com uma cor mais escura. Tem que mostrar o tempo, né? Envelhecer, Isso. Né? Eu venho com uma cor mais escura. De preferência aqui nessas partes, né? Onde fica a sobreposição das telhas, né? Eu venho com uma cor mais escura. Assim, com o pincel batendo nessas cores, nessas junções, dessa forma aqui. E aí, né, quanto mais você fizer, mais envelhecida vai ficar a aparência. E eu venho fazendo isso. Depois que eu passei a cor mais escura, deixo secar bem, para ela não mesclar com a minha outra cor. Aí eu venho com uma cor um pouquinho mais clara e eu faço com a cor mais clara um pouquinho. Venho aqui dando as batidinhas também. Ó, e aí vai dando essa aparência. Você começou fazendo miniaturas? Sempre gostou? Alguma coisa? Na verdade, eu criei um canal... quando veio a pandemia, eu precisei fazer alguma coisa, né? E aí eu criei um canal de reciclagens, porque eu tinha um jardim de suculentas e eu não tinha mais como comprar vasos, estava tudo fechado, enfim, eu comecei a criar os meus próprios vasos. E aí, comecei a seguir canais que tinham tudo isso. E aí, teve um canal que fez um concurso de miniaturas. E eu tinha todo o material. E eu resolvi participar. Aí eu fiz a minha primeira miniatura e ganhei o concurso. Olha e aí só. eu resolvi trazer para o meu canal, além das peças dos vasinhos de jardim, eu resolvi trazer também as miniaturas. E aí o pessoal gostou. Não parou mais. E eu me apaixonei também, né? E começaram a vir as encomendas para fazer as reproduções e tudo mais. E aí foi isso. Que e aí legal. cá estamos. Tá vendo só? Que bacana. E aí eu fui adaptando várias técnicas, vendo muita gente fazendo, criando a minha própria, né? E buscando, aí... né? Aprimorando. Isso, exatamente. O que a gente vai aprender agora? Agora nós vamos fazer as portinhas. Tá. Aí é pra gente montar aqui, né? As portinhas, a gente tá usando palitinhos de picolé. São esses palitinhos, eu prefiro esses com a parte aqui reta, tem aqueles arredondados, mas aí a gente teria que cortar. Então, se você for comprar, já usa esse daqui. E aí, aquelas duas partezinhas que a gente tirou aqui das janelas e da porta, tá vendo? Da porta e da janela, a gente vai usar. E o que eu vou fazer é isso daqui, olha. Colar sobre ela. Ah, tá. Colo todas elas. Aqui tá dando 7, né? 7 palitinhos. E depois eu vou pintar na cor que você quiser, né? Aí a gente pode fazer aquele efeito lá, que é uma madeira de demolição. A gente pode só pintar. E aí é opcional mesmo. E aí depois eu vou separadamente, eu gosto sempre, essa também é uma dica minha, eu gosto sempre de pintar separado
ao invés de montar toda a casinha e depois pintar, eu gosto de pintar primeiro para depois montar. Porque às vezes a gente não tem habilidade, às vezes o pincel esbarra. Isso. E aí, se eu fizer separado, eu vou garantir que a minha peça vai ficar com o acabamento bem bonito. Então, eu venho, pinto tudo separado e aí eu faço a montagem. Eu venho aqui, eu colo essas partes aqui. Acho que agora a gente já pode colar, né? Podemos. Vamos colar. Eu uso cola quente, gente, mas dá para usar cola instantânea também. Só que a cola instantânea, você tem que se atentar que ela tem que ser a de viscosidade média, porque a ultra, ela também derrete o isopor. Então tem que ser aquela de viscosidade média, tá bom? E aí eu faço essa colagem aqui nas laterais. A cola a cola quente, né? Se ela estiver muito quente, ela pode também machucar o isopor, mas não costuma. É bem tranquilo usar. Olha, aí eu venho aqui e venho encaixando as partes. Como um batente aí, né? Isso, como se fosse aqui o batente da porta. E aí depois, olha, eu só venho aqui, eu venho e colo por fora, por trás assim, olha. O ideal é deixar sobrando um pouquinho, para eu ter a parte onde eu vou passar a cola para colar, tá vendo? Então, quando essa medida, ela já sobra um pouquinho mesmo. A gente usou 7 palitinhos, mas ele vai sobrar um pouquinho, tá? Para essa medida que eu passei para vocês. Então, eu vou colar aqui atrás, embaixo não. Olha, com materiais simples. Exatamente, com materiais bem simples. Reaproveitando, dá para criar um cenário tão bonito, viu? Exatamente. A janela eu vou colar. Aqui é o mesmo. Janela, a mesma coisa. Mesma coisa, a gente vem, cola as laterais, né? Vem montando aqui. Aqui, gente, o ideal é alinhar aqui na parede, né? Deixa bem alinhado aqui. Se vocês quiserem fazer o reforço, às vezes a nossa bandejinha ela é muito fina, dá para recortar 2 vezes, né? Em duas bandejas de isopor, e aí a gente deixa isso daqui mais grosso também. É mais fácil para trabalhar. Aí eu venho, monto. Essa parte da montagem é bem divertida, né? Que a gente já começa a ver o resultado. O trabalho, né? A gente começa a ver o resultado e vai se animando. E eu recebo muita mensagem das pessoas falando, poxa, eu consegui fazer o meu primeiro diorama, foi muito legal. Ou às vezes me perguntam, eu quero fazer a casa da minha avó, como é que eu faço tal coisa? E eu ajudo, a pessoa fica super feliz. Então é muito legal, viu? É muito legal. Ô, Duda, depois que o nosso tempo já está acabando, depois é só decorar com os vasinhos que você... Esses vasinhos, imagino eu, que você reproduz também. Eu tô até identificando algumas coisas. Aqui é tampa de pasta de dente? Pasta de dente. De tubo de pasta de dente. Eu trouxe sem pintar para ficar fácil mesmo a identificação. Então aqui eu trouxe várias opções para a gente fazer a montagem. Todas essas aqui, elas são com plantas naturais. E são aí, naturais mesmo, essas são naturais, lindas. são suculentas. E o legal da suculenta é que ela cresce de acordo com o tamanho do vaso. Então, elas já estão plantadas, olha. Já estão plantadas, enraizadas, elas não caem mais. Elas crescem aqui mesmo. Eu tenho elas assim no meu jardim. Tá. E aí eu vou montando as peças. Mas, se eu for montar com plantas naturais, eu preciso só me atentar para a moldura não ser de MDF ou qualquer material que não possa ser molhado. Dá para fazer até com o próprio isopor, mas não pode ser um material que vá se dissolver. Que daí é só você cola no cenário? Colo. Daí Cola eu venho, colo, né? Eu posso colocar assim, né? Dos lados. Muito lindo. Né? Posso pendurar também. Aí a decoração do jardim é o que a nossa imaginação mandar. Mas eu tenho outras opções também, olha. Essa daqui também é natural. É um coração emaranhado e a gente pode fazer como se fosse uma trepadeira. Deixa mais realista ainda, né? Exatamente. E eu tenho também as opções artificiais. Essa daqui, por exemplo, é uma buganvília, uma primavera, né, muito conhecida. E essa mesma a gente pode fazer. A gente pode usar plantinhas artificiais que a gente compra. A dica é comprar essas com folhas e flores miudinhas, né? Tem de todo tipo, mas se você se atentar, você consegue. E aí o que eu faço é separar. Eu venho aqui, ó, e vou separando
os galinhos. Então Aí eu já transforma consigo... em pequenas... Exatamente, eu flores, consegui uma plantinha plantas. mini. Eu posso plantar no chão, eu posso Nossa, colocar quantas no ideias, vaso. você é muito criativa, parabéns. Vamos mostrar os trabalhos da Duda, passar os contatos para todo mundo seguir, acompanhar lá no YouTube. Tenho certeza que no Instagram também todo mundo vai te seguir para conhecer mais sobre o seu trabalho, viu? Que gostei muito Que mesmo. bom, que bom. Eu fico Parabéns, feliz. seja sempre bem-vinda aqui, tá? Muito obrigada.